A língua dos Gathas e do Avesta. As orações zoroastrianas, algumas datadas de mais de 3.000 anos, foram compostas ao longo de vários séculos em duas línguas, Avestã e Pahlavi. O Avestã é uma língua muito antiga e análoga ao sânscrito, a língua dos Vedas hindus. A semelhança entre o Avestã e sânscrito é devida a uma herança indo-iraniana comum. No terceiro milênio antes de Cristo, um grupo de pessoas chamadas indo-iranianas viveu na estepe da Eurásia do Sul, e muitos séculos depois, eles se ramificaram em dois grupos. Um grupo migrou para o sudoeste e ficou conhecido como iranianos, enquanto o outro grupo foi para o sudeste e ficou conhecido como indianos védicos. Os indianos desenvolveram a língua sânscrito, enquanto os iranianos desenvolveram o avéstico ou avestã. Vários séculos depois, o Pahlavi, ou Parlawi, também chamado de persa médio, se tornou a língua religiosa dos iranianos. Portanto, as orações zoroastrianas compostas após o século III depois de Cristo estão nessa língua, o Pahlavi. Antes de Zaratustra, os indo-iranianos costumavam adorar a muitos deuses, chamados de Ahuras em língua avéstica, e Asuras em sânscrito védico. Ambas as palavras vêm da raiz, Asu, que significa força vital. Mas Zaratustra revelou para a humanidade que existe apenas um Deus a quem chamou de Ahura Mazda, Senhor da Sabedoria. A palavra gatas, que significa literalmente canções, designa os hinos que foram compostos por Zaratustra na língua avestã mais antiga, uma língua viva de seu tempo. O antigo avestã era apenas uma língua falada, pois não tinha uma escrita, e os gatas, assim como os Vedas hindus, foram compostos em forma poética e memorizados. Segundo o Dr. Almut Hintze, um professor da Faculdade de Estudos Orientais da Universidade de Londres, a forma poética dos gatas de Zaratustra é regida pelo ritmo das sílabas. Por vários séculos no período pós-Zaratustra, seus seguidores compuseram a maioria das novas orações em texto e em prosa, e num dialeto diferente chamado Jovem Avestã. Os gatas, em língua avestã antigo, juntamente com algumas dessas novas orações em língua avestã jovem, foram compilados sob o nome de Yasna. Essa palavra, Yasna, significa oração de veneração, sendo um dos livros que compõem o Avesta, a Bíblia do Zoroastrismo. O Yasna tem 72 capítulos. No século VI d.C., uma escrita para o Avestã, de 46 caracteres, foi inventada, e todas as orações em língua avestã e Pahlavi foram transcritas nessa nova escrita. O grande livro denominado Avesta foi formado pela compilação de todas as orações em 21 livros menores, os chamados 21 Nasks, para corresponder às 21 palavras da oração chamada Runavar. A palavra Nask significa livro. Algumas partes do Avesta, a exemplo dos Gatas e do Yasna Haptanhait, estão escritas em Avestã antigo, enquanto outras, como o restante do Yasna, em Avestã jovem ou tardio, e outras partes, a exemplo do livro Vendidade, estão escritas em persa médio, ou Pahlavi. Os comentários agregados ao livro Avesta são chamados de Zend, por isso comumente encontramos o nome Zend Avesta para o total das escrituras do zoroastrismo. Já o livro de orações diárias, chamado Horde Avesta ou Pequeno Avesta, contém apenas alguns versos dos Gatas de Zaratustra. Para concluir, ao longo dos séculos, muitas escrituras zoroastrianas foram destruídas devido à invasão da Pérsia pelos gregos, árabes e mongóis. No entanto, os Gatas de Zaratustra sobreviveram intactos porque foram memorizados por cada geração de sacerdotes zoroastrianos, e transmitidos oralmente de uma geração para a seguinte.